Ok, gente, muito boa noite. Mais uma vez queria agradecer a universidade pelo convite, aos professores Rui, Luiz Carlos, o professor Sidney, que não está presente, o professor Márcio, pela essa oportunidade de mais uma vez poder falar um pouquinho para vocês. Eu sou o Newton, eu sou o diretor técnico e de marketing da empresa Balmier Automation. A Balmier Automation era uma empresa que faz distribuição de soluções para comunicação industrial. Então, tudo que tiver vinculado à comunicação industrial, a gente trabalha. Eu estou aqui com o meu braço direito e braço esquerdo, que é a Monique Gonçalves, que ela trabalha no marketing e me ajuda em tudo que eu preciso. Ela também está aqui me ajudando a qualquer coisa a mais que a gente possa precisar aqui. A minha experiência, eu trabalho com automação industrial desde 1997 e tenho trabalhado com internet industrial nos últimos 16 anos. E dos últimos 5 anos para cá, a gente tem colocado no nosso portfólio essa nova tendência, né, da indústria 4.0, o IoT, Edge Computing. Aí o nome a gente brinca um pouquinho, porque no final das contas eles têm um certo sinônimo entre eles, mas só para a gente falar um pouquinho de conceito. Tá? Eu sou um engenheiro de formação elétrica, sou pós-graduando em ciências de dados e inteligência artificial. Então, eu estou realmente agora focado mais nessa área aí de dados para a gente trabalhar um pouquinho. Tá? Fique à vontade a fazer as perguntas que vocês quiserem. Vocês podem mandar isso no chat. Se acharem interessante interromper, fique à vontade. Tá? Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, então, professores, se eu estiver me excedendo, por favor, me avisem para que a gente possa voltar aí para o nosso tema e para o nosso tempo. A ideia hoje é que eu possa mostrar para vocês alguma coisa mais da nossa vivência prática. Eu vou falar de alguns conceitos teóricos que eu acho que é importante para a gente se balizar naquilo que eu estou comentando, mas eu quero mostrar a nossa visão prática de algumas tecnologias. Basicamente, a gente vai falar hoje de Edge Computing, de transformação digital. Então, acho que é importante vocês conhecerem o que o mercado está enxergando disso, o que os nossos clientes estão enxergando disso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer agora a apresentação. Se vocês estiverem enxergando a minha tela, vocês me avisem aí. Espero que estejam enxergando a minha apresentação. Estão vendo? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. A ideia dessa conversa, né, como eu tinha comentado, é que a gente possa conversar um pouquinho sobre uma jornada de transformação digital para, no final do dia, quem sabe a gente conseguir chegar naquele conceito que a gente chama de Smart Factory, ou fábrica inteligente. Aqui eu já quero fazer duas pequenas perguntas para vocês, né? Que é assim, será que essa jornada ela é simples ou ela é muito complexa? E a segunda pergunta é, quando eu falo de transformação digital, será que ela é necessariamente igual? Quero dizer, será que a empresa 1 ela vai ter o mesmo tipo de caminho, as mesmas dificuldades que a empresa 2? E mais do que isso, será que elas vão chegar no mesmo resultado? Bom, só para a gente já alinhar isso, na verdade, a resposta para as duas é não, não é tão complicado, primeiro, como a gente possa imaginar. A gente precisa passar por algumas etapas e a grande vantagem disso tudo é que a gente trabalha com escala, né? Ou seja, eu posso começar pequeno e ir aumentando essa minha característica, essa minha necessidade dentro da minha aplicação. E claro que nenhuma empresa é igual a outra e, consequentemente, os resultados que a gente vai ter numa empresa vão ser completamente diferentes dos resultados que a gente vai ter em outra empresa. Bom, aqui é a nossa agenda para hoje, então eu vou falar um pouquinho dessa nossa transformação rapidamente da indústria 3.0 para a indústria 4.0, e eu quero mostrar aqui essencialmente a mudança de foco quando a gente sai de um modelo e vai para o outro modelo. Depois vamos falar um pouquinho de transformação digital, vou falar basicamente do que é uma solução Edge, eu acho que vocês todos já têm esse conceito, mas a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, e depois mostrar alguns problemas que a gente pensa em resolver com o Edge Computing. Muito bem. Quando a gente fala de indústria 3.0, é a indústria que a gente está
está acostumado a trabalhar, normalmente a gente tem como modelo esse modelo da pirâmide, né, que é um modelo em camadas, onde as camadas são extremamente bem definidas entre si, mas a comunicação entre essas camadas, ela não é tão flexível, ou seja, tem uma certa limitação na comunicação entre essas camadas. Esse modelo tem sido usado há décadas e ele tem feito muito bem para a gente, mas está chegando a hora da gente começar a pensar numa coisa um pouquinho diferente. Então a gente sai de um modelo da indústria 3.0, que é um modelo com comunicação pequena entre as camadas, difícil fazer segurança entre todas as camadas. Isso a gente pode ver depois por questões de protocolos. Os protocolos normalmente são proprietários, são confinados em silos, isso tudo gera uma série de dificuldades para a gente. E a gente está migrando para um modelo que a gente chama de pilar da automação, ou da indústria 4.0, onde basicamente o que a gente tem como foco principal aqui é a comunicação e a conectividade entre essas diversas entidades que aparecem para a gente aqui. Então, eu paro de pensar só em camadas e eu penso em pilares distintos, e como eles são pilares, para que eles possam se comunicar, eles têm que ter uma característica de comunicação muito transparente. Então, se a gente puder falar qual é o grande diferencial da indústria 4.0, na verdade, é a capacidade de eu ter tempo real em todas as minhas etapas do meu processo. A rede ela é integrada, né? Então a gente pode pegar desde o sensoriamento até a nuvem, ela vai ser toda unificada, ela é extremamente flexível e ela é voltada para cada aplicação. O que eu quero dizer aqui é que hoje o conceito da indústria 4.0 nos permite pensar em produção lote 1, ou seja, se eu quiser fazer um produto personalizado para um cliente, eu consigo fazer usando a mesma estrutura que eu faria para fazer uma batelada de vários equipamentos, de milhares de peças e assim por diante. O que é importante aqui é que com essa necessidade de maior flexibilidade que a Smart Factory, né, que a rede, que a fábrica inteligente ou a indústria 4.0 precisa, como, por exemplo, essa individualização que eu falei na fabricação e na produção, essa pirâmide de automação, ela deixa de ser o foco principal e a gente parte para uma coisa parecida como esse pilar da automação que eu mostrei para vocês. Mas o mais importante nesse pilar da automação, esse desenho que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, é que quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem que, na verdade, entender que isso implica em agregar um valor a cada etapa do nosso processo. Né? Então, não adianta eu ter vários pilares na minha aplicação se eu não conseguir agregar para cada um desses pilares um valor específico para a minha planta, um valor específico para o meu cliente, ou um valor específico para o meu negócio. Então, eu preciso gerar valor para cada nova etapa do meu processo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estou falando em conectividade remota, tá bom, é muito bonito, eu vou fazer conectividade remota, agora é uma coisa que tá em moda por causa da pandemia, mas tá bom, qual é o real valor que eu tenho num sistema como esse? Né? Então, aqui estão alguns exemplos. Né? Eu posso otimizar o meu processo e garantir o uptime da minha aplicação. Posso fazer manutenção preventiva, posso fazer otimização contínua da aplicação, tudo remotamente. Né? Um outro exemplo, é o que vocês estão vendo aqui embaixo, é o que a gente chama de multilocação. O que é isso? É eu poder garantir que a minha banda ela possa ser dividida com a outra aplicação sem que uma interfira na outra. Eu vou dar um exemplo prático. Algumas empresas hoje, por exemplo, de distribuição de energia, eles têm as suas fibras óticas passando por vários lugares e eles não consomem toda essa banda. O que eles fazem? Algumas dessas empresas hoje já fazem o aluguel dessa banda excedente para outras aplicações ou para outros clientes, a fim de ter uma receita adicional. Então, quando eu falo em comunicação aberta, comunicação flexível, é justamente o que eu estou falando. Quer dizer, eu posso usar a mesma infraestrutura e criar novos serviços, novas modalidades de serviço. Essa é a ideia principal quando a gente fala de indústria 4.0. Muito bem. Quando a gente fala de transformação digital, o que isso tem a ver com a indústria 4.0? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Primeiro,
eu gosto de deixar claro, assim, que todas as vezes que a gente for falar em transformação digital, e aqui, gente, a gente pode ter vários nomes para isso, tá? Tem gente que gosta de falar de transformação digital, outros falam só de digitalização, apesar de conceitualmente ser um pouquinho diferente, outros falam do tal IoT, quer dizer, na verdade, apesar de conceitualmente eles serem um pouquinho diferentes, a gente está querendo dizer basicamente a mesma coisa na prática. Então, quando eu quero habilitar a transformação digital, eu preciso ter basicamente esses 3 passos que eu estou colocando aqui para vocês. O primeiro passo é o que eu chamo de desacoplamento. O que é desacoplamento? Com a internet industrial das coisas, o IoT, né, ou internet das coisas, a gente pode conectar qualquer dispositivo industrial agora a uma infraestrutura de rede e não a uma determinada aplicação ou um controlador. Se a gente voltar um pouquinho, e quem tem essa experiência da aplicação na indústria, a gente tinha lá os seus controladores, os seus PLCs e todos os sensores ou todos os IOs ali, eles estavam vinculados a uma aplicação específica, ou seja, eu tinha silos de automação. Com o IoT, não. Com o IoT, eu posso pegar um sensor e fazer com que esse sensor ofereça dados para vários processos simultaneamente. E mais do que isso, ele vai poder ofertar dados para processos não só de automação, ele pode fazer isso para processos de TI e também para processos de gestão. Esse é o grande diferencial do IoT. A gente vai poder usar os dados existentes na nossa planta para poder fazer gestão do nosso negócio. O segundo caso aqui, o segundo passo, desculpa, é o que eu chamo de fonte única confiável. Uma vez que eu coleto os dados do campo, ou dos sensores, ou do que quer que seja, esses dados, eles precisam ser confiáveis e normalizados, né? Para quê? Para que todas as aplicações que necessitem desses dados possam usá-lo e entendê-lo facilmente, independentemente se eu estou falando de o fornecedor A, o fornecedor B, de uma aplicação de TI, de uma aplicação de automação, não faz diferença, né? Então, eu preciso coletar esses dados e normalizar esses dados para que quem precisar dessas informações possa entender efetivamente o que eu estou falando. E talvez o mais importante, mas o mais difícil da gente fazer, é demonstrar uma sofisticação no meu negócio. O que eu quero dizer com isso? Essa tomada de decisão para fazer o IoT, ou essa transformação digital, implica em eu agregar um benefício para o meu negócio, né? Então, vocês vão ver eu falar muito disso, que quando eu for fazer IoT, a minha preocupação principal vai estar vinculada num caso de estudo, né? Num caso específico. Cada caso, cada necessidade tem que ser estudada separadamente. Então, é por isso que a gente precisa pensar em ter um benefício, um valor agregado a cada ação de transformação que a gente fizer. Muito bem. Eu falei para vocês que, conceitualmente, digitalização não significa necessariamente transformação digital, né? Conceitualmente, quando eu falo de digitalização, eu estou falando de transformar aquilo que era analógico em digital. Mais do que isso, hoje, para o nosso dia a dia, isso significa dizer que eu começo a ter acesso a todos os dados da minha empresa. Então, uma vez que eu tenho esses dados digitalizados na minha empresa, eu posso acessar esses dados e usá-los das mais variadas formas possíveis, né? Então, essa é a primeira etapa do que a gente chama de digitalização. Outra coisa importante é entender que não basta eu fazer a transformação do analógico para o digital se os meus processos ou a forma que eu trato esses novos dados continuam imitando, né, entre aspas, os processos analógicos que eu tinha. Existe um conceito que hoje é assumido pelos grandes entendedores de IoT, que IoT basicamente é uma nova forma de pensar, muito mais do que tecnologia, né? Então, quando a gente fala de IoT, eu tenho que entender que eu preciso ter uma nova forma de pensar problemas ou dificuldades existentes, tá? Então, não basta simplesmente eu digitalizar, eu tenho que usar esses dados para simplificar a forma que a gente trabalha com esses dados, né? Ou com o nosso processo como um todo.
Eu também gosto de falar que quando a gente fala de transformação digital, além de passar por todas essas etapas, eu tenho que ter como última preocupação qual é a tecnologia que eu estou usando ali. Via de regra, eu tenho que me preocupar com o que eu quero tirar daquela informação, o que eu quero gerar daquela informação, o que eu quero chegar como resultado com aqueles dados. A tecnologia de hardware ou de software que eu vou usar para fazer isso, basicamente, é simplesmente a escolha da mais barata ou da que melhor se aplica, mas via de regra, tecnologia a gente tem para fazer tudo isso, tá bom? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Muito bem. E quando a gente fala de transformação digital propriamente dito, ela nada mais é do que a integração da tecnologia digital em todas as áreas de negócio da minha planta ou da minha empresa. E, como eu falei, fundamentalmente mudando a forma de gerenciar, de pensar e de entregar valor aos nossos clientes. E esse cliente não é necessariamente só um cliente externo, né? Pode ser uma outra área da minha empresa, um outro departamento, né? Então, a ideia é que eu saia daquele status quo que a gente está vivendo normalmente na empresa e eu possa ter o aprendizado de fazer mudanças constantes baseadas nas novas necessidades que o mercado está me exigindo, né? Isso é basicamente o que a gente fala de transformação digital. Eu tive uma apresentação de um dos meus professores quando eu estava fazendo o curso de IoT, que eu acho que é bastante interessante. Ele diz que realmente o IoT ele é uma mudança de pensamento. E ele faz uma analogia bastante interessante. Se você perguntar para uma criança na sua casa, depois vocês façam esse teste, uma criança de 9, 10 anos, por exemplo, mostrar para ele o interruptor de uma lâmpada na parede, que vai acender, né, a sua lâmpada no teto, e perguntar para ele como que é feita a comunicação entre esse interruptor e a lâmpada. A resposta da criança vai ser Wi-Fi. Acreditem, Wi-Fi. E a resposta é muito simples na cabeça dele, porque a comunicação dali, do interruptor com a lâmpada, é muito simples. E eu poderia fazer isso com Wi-Fi. Mas hoje não. Hoje a gente quebra a parede, coloca o interruptor, coloca o fio lá dentro, coloca o conduíte, joga lá para cima. Então, hoje, se vocês pensarem o custo de se quebrar uma parede, imagina se eu tiver que mudar aquele interruptor de lugar, eu tenho que quebrar uma nova parede, fazer tudo de novo, eventualmente ele é muito mais caro e muito mais custoso a nível de trabalho do que simplesmente colocar uma ideia de Wi-Fi para fazer isso. Então, na cabeça dessa criança, o IoT já existe, né? Então, por isso que eu falo que é uma mudança de pensamento em relação a tudo que está acontecendo nesse momento. Muito bem. Aqui aparece, assim, essa pergunta. Então, por que algumas de nossas plantas, ou por que algumas empresas são mais eficientes que outras? Né? Bom, a resposta para isso é bastante simples, né? A resposta é que, basicamente, essas empresas que são mais eficientes, elas tratam de forma mais inteligente e mais eficiente os dados que são gerados nos seus processos. Basicamente, é isso que está acontecendo, né? E aqui eu quero fazer uma parte, né? Isso tem que ser claro para todo mundo que nesse mundo do IoT, nesse mundo da internet das coisas, o dado, ele é realmente a moeda, ele é o ouro dessa nova revolução. Mas eu queria fazer só uma nova analogia para vocês aqui, e talvez seja interessante. Eu vi há pouco tempo isso na internet, eu achei bastante interessante. Muita gente fala que a moeda, que o dado é a nova moeda, é o ouro, né, é o novo ouro, mas essa analogia que eu vi fala que, na verdade, ele é o novo urânio, né? E se a gente parar para pensar, faz bastante sentido, né? Por quê? Porque o urânio, a gente pode ganhar um certo dinheiro com ele, certo? Eu posso ganhar um certo dinheiro com urânio, mas é difícil de armazenar, ele é regulamentado, ele é perigoso, ele tem uso militar, ou seja, por que eu quero armazenar urânio se eu não preciso dele? Né? A ideia é mais ou menos a mesma. Né? Quando a gente fala de dados, quais são os dados efetivamente que a gente precisa? E hoje a gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala de dado,
nós agora temos uma nova lei, né, que é o LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, que implica que eu não posso simplesmente usar qualquer tipo de dado que eu quiser. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, acho que essa analogia com o urânio foi bastante interessante. Muito bem. Aqui vocês estão vendo que eu tenho, de um lado eu tenho TI, do outro lado eu tenho automação, no centro eu tenho alguma coisa coletando esses dados, e em cima eu tenho uma série de novas aplicações, análises automáticas, painel de gestão, integração com nuvem, processamento. Então, esse, basicamente, é o nosso conceito da transformação digital. Ou seja, é a possibilidade de colocar numa plataforma comum, e quando eu falo comum, não me interessa qual é o fabricante daquele hardware, não interessa qual é o protocolo daquele hardware, não interessa se ele é TI, se ele é automação, mas que eu possa colocar tudo isso de uma única forma, que ela possa ser compartilhada com todos os processos existentes da minha planta, e mais do que isso, com novos processos que eu ainda não tenho e que, porventura, vão me ajudar a fazer bastante margem, melhorar a margem do meu processo, criar novos serviços. Essa é a ideia quando a gente fala de transformação digital. Uma vez que os dados são coletados e esses dados eles são normalizados, né, uma infinidade de novas aplicações podem aparecer para a gente, né? E essas aplicações, nós vamos ver que elas podem estar rodando, por exemplo, na nuvem, que é o que a gente está acostumado a fazer, mas elas podem rodar em outro lugar, que é o que a gente vai chamar de borda ou edge, né? E a decisão entre usar a nuvem ou usar um edge passa por alguns fatores, como disponibilidade, latência, velocidade de comunicação. A gente vai ver um pouquinho em relação a tudo isso que eu estou falando, tá bom? Muito bem. Olha isso aqui, né? Claro que eu estou exagerando um pouquinho, mas imagine o seguinte, imagine que para eu ter informação de dados de uma empresa, eu preciso pegar planilhas, preciso pegar tabelas para tentar entender o resultado. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ser expert em tecnologia para entender que se, por exemplo, eu tivesse uma apresentação desse tipo, isso seria muito mais intuitivo. E percebam, o que eu estou querendo mostrar aqui para a gente é que eu não quero mostrar apenas dados de produção, mas eu quero mostrar dados do negócio, da minha empresa, a gestão do negócio. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não preciso saber só como foi a produção, mas quanto eu consumi de energia, se eu tenho funcionário doente, quanto eu consumi de água, quanto tempo a máquina demorou para funcionar, se eu tenho correlação entre meus eventos. Tudo isso é a necessidade que a gente tem hoje em dia para ser mais... para ter uma melhor produtividade em relação aos nossos concorrentes, né? Então, é por isso que a gente precisa de uma coisa mais ou menos como essa. Claro que cada aplicação tem a sua própria característica, mas só de olhar você já sabe que aqui é muito mais fácil de eu tomar alguma decisão, ter algum insight sobre o que está acontecendo no meu processo. Muito bem. Além dessa ideia de digitalização de tarefas, né? A gente tem alguns outros pontos de melhoria que a gente pode fazer. Então, se vocês olharem aqui, armazenamento centralizado, registro de histórico em tendência, cálculo de rejeito, integração com RPs ou outros sistemas que eu tenho no meu processo, sistemas responsivos para a utilização de smartphone, tablet e assim por diante. Na verdade, o que é importante a gente ter em mente é que, apesar de eu ter aqui vários pontos de melhoria, eles não significam que todas as aplicações vão passar por todos esses pontos ou vão ter todos esses pontos de melhoria, né? Na verdade, cada caso é um caso, né? Isso a gente fala sempre, mas assim, eu preciso entender e estudar o que eu posso melhorar naquele processo, qual é a expectativa que o meu cliente tem, daquela dificuldade que ele está tendo. Normalmente, as grandes soluções nascem das dificuldades, das soluções das dificuldades que a gente pode ter para resolver o problema do nosso cliente. Muito bem. Quando a gente visita nossos clientes, né, agora a gente está visitando menos, mas quando a gente visitava os nossos clientes antes da pandemia,
E são alguns problemas constantes que a gente escuta, né? E o Edge Computing, ou a transformação digital, vem nos ajudar bastante a resolver isso. Por exemplo, né? Como que eu faço uma integração entre o sistema corporativo e o meu sistema de controle ou de operação do chão de fábrica? O Edge resolve isso para a gente, né? A transformação digital ajuda a gente a resolver isso. Como que eu correlaciono dados? A mesma coisa, né? Como que eu integro áreas distintas, área de produção com áreas de utilidades, né? Área de energia, área de consumo de água e assim por diante, né? Como que eu faço uma análise preditiva com o resultado que eu tive hoje, como que eu sei quando a minha máquina vai dar um problema? Se eu não tiver uma análise em tempo real do que está acontecendo, eu posso ter esse insight muito tardiamente, né? Então, são algumas coisas que a gente pode fazer e são os problemas constantes que a gente encontra. Do lado contrário, quando a gente fala em transformação digital ou digitalização, existe uma série de benefícios, né? Aqui eu listei alguns benefícios que vocês estão vendo, que vêm de pesquisas feitas pela CNI, pela PwC, pela Caltech, e mostram alguns benefícios que a gente tem aqui. Se vocês olharem, vocês percebam que esses benefícios, eles não são vinculados apenas à operação. Eu tenho coisas de operação, né, diminuição de erro, por exemplo, mas eu tenho também a parte de gestão, né, habilitação de novos serviços, melhoria de confiabilidade, utilização mais eficiente da rede. Então, quando eu falo em transformação digital, eu estou pensando sempre dos dois lados. Na verdade, é a gestão da empresa como um todo. E aqui uma informação interessante para vocês. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ela fez uma pesquisa com pequenas e médias empresas e percebeu que, na média, a simples digitalização do processo e essa capacidade de fazer a integração entre os diversos processos da fábrica, gerou, em média, 22% de aumento na capacidade produtiva, por diminuição de rejeito, diminuição de consumo de coisas que eles gastavam sem precisar, né? Isso aqui, quando a gente está falando em empresas de alimento, empresas de construção, empresas de fabricação de móveis, alimentos e bebidas e assim por diante. Então, só para você ter uma ideia que aqui é uma média, mas se vocês olharem, a gente está indo lá de 10% de melhoria de produtividade até 45%. Não esperem que a gente vai ter 45% sempre, mas dependendo do nosso processo, quando você fala em 6%, 5% de melhoria, já é um absurdo, né? Então, é sempre interessante pensar nisso como um todo. Muito bem. Aqui é um breve resumo, né, do que eu falei até agora, né? Então, assim, a digitalização nada mais é do que a porta de entrada para essa transformação digital e essa indústria 4.0. Sem a gente ter esses dados disponíveis e nos formatos corretos, a gente não consegue evoluir o nosso processo. Então, aqui é uma figura dessa maturidade que eu preciso ter no meu processo. E é aqui que eu falo que eu trabalho, quando a gente trabalha em IoT, eu trabalho em transformação digital, é uma coisa escalável, né? Então, eventualmente, o meu cliente não tem nada sensorizado, a segunda etapa é sensorizar isso, a terceira etapa é coletar esses dados e normalizar esses dados. Uma quarta etapa é fazer KPIs, verificações de qualidade, fazer o monitoramento em tempo real e, eventualmente, fazer até essa mineração de dados e aprendizagem de máquina, que vai permitir que eu tenha uma predição e uma adaptação do meu processo para aquela necessidade que eu tenho. Claro que nem todas as aplicações e nem todos os projetos de transformação digital vão passar pelas 5 etapas, mas a gente pode ter isso de uma forma ou de outra. Muito bem. Deixa eu ver se, antes de passar para a Edge Computing aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta que eu já possa ir respondendo aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Qual a definição de Edge Computing? Eu vou falar disso agora, tá bom, professor Rui? Vou falar um pouquinho disso, tá bom? Depois deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Quando você fala em digitalização, como você viu sistemas hidráulicos e pneumáticos que não oferecem mais dificuldades para a digitação dos processos?
Na verdade, professor, o que eu estou querendo dizer de digitalização é ter a capacidade de pegar todos os dados existentes no meu processo, sejam eles, aqui o senhor deu exemplo de processos pneumáticos e hidráulicos. A pergunta que se fica é, como que eu posso pegar esses dados de sistemas hidráulicos, de sistemas pneumáticos, e fazer com que esses dados possam ser compartilhados com as demais aplicações, caso eu precise de algum insight desse dispositivo. Né? Então, a gente vai passar isso por um gateway, a gente vai passar isso por um edge computing, essa é a ideia principal. Né? Então, a forma que a gente faz isso vai depender um pouquinho de cada sistema, mas hoje, o importante na transformação digital é, olha, quando eu estou olhando como uma aplicação de nuvem, por exemplo, não faz diferença para mim se esse dado está vindo de um sensor pneumático, de um sensor digital, de um sensor analógico, eu estou vendo essa informação transparentemente, tá? Então é isso que a gente está falando nesse processo de normalização. Bom, o seu professor também perguntou sobre a definição de edge compute, eu já vou falar, e o Guilherme está falando aqui, você considera a qualidade da internet e dos provedores uma barreira para a transformação digital? Guilherme, eu vou falar um pouquinho nisso, ótima pergunta. A resposta é sim e não, né? Depende um pouquinho do que a gente está falando, porque assim, transformação digital não implica necessariamente em eu ter a parte de cloud, tá bom? Então eu posso fazer, é isso que vem o Edge, né? O professor perguntou o que é o Edge Computing. O Edge, ele vai permitir que eu pegue uma boa quantidade de processos e de processamento que eu faço normalmente na nuvem e traga esse processamento para dentro da minha planta. Se eu estou dentro da minha planta, eu diminuo uma série de problemas, que é a questão da internet, que é a questão da segurança, que é a questão da latência, que é a questão da falta de disponibilidade. Então, eu trago algumas características que eu preciso, que eu normalmente tenho na nuvem, para os meus dispositivos Edge, que vão estar dentro da minha planta, sob o meu controle. Tá? Então, essa barreira, ela não é 100% verdade por causa disso. Nós vamos ver também que existem as condições em que, às vezes, eu preciso mandar, de qualquer forma, informação para a nuvem. Por quê? Porque a nuvem eu tenho muito mais capacidade de processamento. Onde que o Edge Computing entra nisso? O Edge ele é capaz de coletar os dados do meu campo, fazer um pré-processamento, o que for crítico, normalmente, a gente faz o pré-processamento e o processamento no Edge, e o que não é crítico a gente manda para a nuvem. Ou seja, se eu tiver uma interrupção de comunicação com a nuvem, o processo mais crítico continua rodando dentro do meu Edge. Tá? Então a gente vai brincar com essas duas vertentes, Cloud e Edge, simultaneamente nas nossas aplicações, tá bom? Bom, se eu não respondi, depois vocês colocam de novo aí para a gente, tá? Para a gente tentar melhorar essa pergunta. Muito bem. Vamos de novo voltar para a apresentação. Estão vendo a apresentação? Estão vendo? Dá para ver sim agora. Tá bom, beleza. Bom, vamos lá. O que é Edge Compute? Então tá aqui, né? Edge Compute, na verdade, é uma coletânea de tecnologias de hardware e de software que vão permitir que a gente faça armazenamento de informação, a computação do processo, a computação, né? Todo o processamento e até características de rede perto do dispositivo que gera ou consome o dado ou do cliente final. Antes que vocês perguntem, tá bom, mas o que significa perto? Perto, realmente, é um termo muito aberto, né? Mas o que significa perto? Com certeza, quando eu estou falando de perto, significa, eu não estou falando de nuvem, tá? Eu estou falando de alguma coisa que eu possa ter controle, ou seja, um servidor dentro da minha empresa, um gateway próximo da minha aplicação, ou eventualmente até o próprio dispositivo de coleta de dados. Então, quando eu falo de Edge Computing, eu estou permitindo que os dispositivos que estão perto do dado consumido ou do usuário final tenha a capacidade de processar algumas tarefas. Quais tarefas? Isso vai depender um pouquinho do tipo de dispositivo que a gente vai estar utilizando. Aqui está aparecendo para vocês Edge Device, Edge Gateway, Edge Computing e Edge Controller. Muitas vezes, isso aqui ele
como é que eu posso dizer? Eles são sobrepostos esses conceitos, né? Quando a gente fala de edge computing, na verdade, eu estou falando que eu tenho um dispositivo que tem capacidade de coletar dados de sensores, de vários sensores simultaneamente. Ele tem capacidade de agregar esses dados, tem capacidade de fazer processamento e calcular informações para esses dados e, consequentemente, gerar novos dados. Isso é o que a gente chama de edge computing. Lembra que eu falei? Trazer a capacidade que eu tenho na nuvem, claro que não 100%, porque a nuvem eu tenho uma capacidade de processamento de memória quase que infinita, mas eu consigo trazer essa informação para perto do meu processo. E atrás disso, a gente tem os edges mais simples, por exemplo, um edge gateway, que na verdade tem como capacidade a função de ler dados de campo e mandar isso para uma informação superior, por exemplo, um edge compute que vai processar essas informações. Tá? Então, dependendo um pouquinho de como eu estou enxergando esse edge computing, eu tenho vários nomes para esse tipo de equipamento. Mas o edge computing nada mais é do que a capacidade de coletar dados, normalizar esses dados, ou seja, pegar dados de diferentes protocolos, diferentes fabricantes, colocar isso numa forma comum, processar esses dados fazendo cálculos, fazendo regras, fazendo tabelas e gerar novos dados se for o caso. Agora, uma coisa importante. Cuidado quando a gente fala de controle determinístico, tá? Controle determinístico, a função de controle determinístico é de um PLC, não é do edge computing, tá bom? Alguns fabricantes de mercado hoje, eles já têm o que a gente chama de edge controller. O que eles têm? Eles têm um hardware parecido com o PLC, onde eles têm duas CPUs, onde uma CPU funciona só para controle determinístico e a outra CPU vai funcionar para a parte de edge, onde vai fazer essa intercomunicação com as demais aplicações. Tá? Então, basicamente é isso que eu estou falando sobre edge computing. Tudo bem? Bom, só para a gente dar um exemplo, a gente já está um pouco acostumado com essa ideia de edge device. Né? Então, aqui tem um exemplo de um relógio inteligente. Esse relógio inteligente, a função dele é coletar dados, por exemplo, do usuário. Né? Então, batimentos cardíacos, pressão, quantidade de passos e assim por diante. E o que ele faz? Algumas coisas ele tem capacidade de resolver no próprio celular, no próprio relógio. Outras vezes, ele manda essa informação para o seu celular, que tem uma maior capacidade, tem um software lá dentro, ele resolve essa informação e traz de volta essa informação para dentro do relógio. Basicamente é isso, não estou falando de edge computing, tá bom? Computação de borda, é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de indústria, isso não é muito diferente. Claro que o tipo de dado que a gente está pensando aqui é diferente. Eu estou falando de dados de processo, dados de temperatura, dados hidráulicos, dados pneumáticos e assim por diante. Mas no fundo, o que eu quero é pegar esses dados, jogar esses dados de uma forma normalizada para uma aplicação que vai ser capaz de correlacionar esses dados e fazer algum tipo de processamento com esses dados que vai gerar para mim um valor agregado para a minha aplicação. Então, esse é o conceito de edge device. Deixa eu tentar falar para vocês um pouquinho sobre esse mundo maior que é o edge computing, tá bom? Vamos lá. Tá claro para todo mundo que a gente vive num mundo cada vez mais conectado, né? E hoje a gente conecta tudo basicamente na nuvem, né? E esses dispositivos estão em qualquer lugar e a qualquer hora funcionando. Mas se vocês olharem aqui no meu desenho, eu tenho aqui informações da minha casa, informações de uma planta de energia, informações de build automation, da minha máquina. Quando a gente começa a falar de equipamentos industriais, o negócio começa a ficar um pouquinho mais crítico, né? Por quê? Porque aqui, apesar de a gente já estar acostumado com esse conceito de cloud, né? Muitos de nós já utilizam isso através da Google Drive, Dropbox e assim por diante, a falta da conectividade, como o nosso amigo perguntou agora, quando eu estou falando da minha casa, eu fico louco da vida, porque eu perdi o WhatsApp, a gente fez isso ontem, porque eu perdi o acesso à nuvem, alguma coisa desse tipo, mas
eu não tenho aplicações críticas envolvidas. Quando eu estou falando de indústria, aí a conversa muda um pouquinho, né? Então, aqui a gente tem esse monte de dados passando aí dentro. Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, se for processo, se for produção, se for, o nosso exemplo, uma planta de energia, uma máquina de controle de processo, isso começa a ser crítico. Primeiro que eu tenho uma quantidade de dados muito grande sendo gerada, e essa quantidade de dados que o pessoal, alguns gostam de chamar de Big Data, começa a gerar tanto tráfego para o meu processo, para a minha rede, que primeiro pode congestionar a minha rede, segundo, demora muito para essa informação ir e voltar, e terceiro, eu posso ter problemas de custo, porque mandar todas essas informações para a nuvem é muito caro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só uma parte, quando a gente fala de Big Data, o Big Data, ou Big Data, na verdade, ele é considerado Big Data quando a gente trabalha com o conceito dos 3 Vs. Alguns professores, alguns autores falam de 5 Vs, né? Mas, na verdade, para a gente considerar como sendo Big Data, eu tenho que ter um volume muito grande de informação, que é o primeiro V. A gente tem que ter uma variedade de fonte de dados muito grande. Big Data não é só dado estruturado, né? Então, a gente tem dados de e-mail, imagem, som, foto. Então, as fontes de dados são muito grandes. E a velocidade com que esses dados entram e saem do meu processo, que eles param de ser válidos, porque eles não existem mais, é muito grande. Eu tendo basicamente esses 3 Vs, eu estou falando de Big Data, tá bom? Bom, claro que o conceito de cloud é entendido por todo mundo, né? Na verdade, eu estou usando um computador que não é meu, eu não sei aonde ele está, e eu posso usar os recursos que eu quiser desse computador e pago de acordo com aquilo que eu preciso. Muito interessante. Porém, eu tenho que me preocupar com questões de segurança e questões de disponibilidade do meu processo, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por isso que a gente começa a trabalhar com o conceito de de Edge Computing. Porque, na verdade, como eu falei para vocês, eu quero trazer para o mais próximo possível do meu sensor ou do meu usuário esse processamento que estava numa nuvem. Aqui vocês estão vendo um exemplo onde eu tenho painéis solares que, teoricamente, estão mandando dados para uma nuvem. É muito bonito, supondo que eu tenha a internet funcionando, mas se eu tiver, por exemplo, a perda da comunicação, isso fica completamente crítico para mim, né? Então, quando eu faço isso num sistema de automação, não faz muito sentido pensar só em cloud computing, tá? Então, é nesse caso que eu preciso ter em mente qual é a próxima solução que eu vou usar. Então, se vocês pensarem, por exemplo, em problemas que eu comentei com vocês, a transferência de muitos dados que gera alto custo, ou a utilização excessiva da rede, ou problemas de confiabilidade dessa rede, alta latência dessa rede, isso é um problema muito sério quando a gente fala de processo de automação. Tempo de inatividade imprevisível, caiu a minha rede, eu não sei quando ela vai voltar. Então, esses são fatores que podem fazer com que eu fale, opa, a nuvem não é a melhor solução que eu tenho. Então, vamos partir para uma coisa um pouquinho diferente, como, por exemplo, esse tal do Edge Computing, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se a gente trouxer esse conceito especialmente para a indústria, para o ambiente industrial, a gente vai perceber que a gente tem uma infinidade de sensores e dispositivos no campo. Esses sensores, se eu tiver a capacidade de trazer esse sensor para a minha rede, ou seja, captar esse dado e puder compartilhar essa informação, nossa, eu vou ter um benefício extremamente grande no meu negócio como um todo, né? Mas, se eu tiver que mandar essas informações dos meus sensores e controladores, o nível 0 aqui do meu desenho, mandar isso para a nuvem, eu começo a correr aqueles mesmos riscos que eu falei para vocês. Que, por exemplo, seriam se eu perder essa comunicação da nuvem. Então, para que isso, sabendo que isso pode acontecer, o Edge Computing vai permitir que eu tenha uma série de processamento, uma série de tarefas sendo realizadas dentro da minha empresa, ou muito próximo da minha empresa, através de uma rede, que vai facilitar, por exemplo, que eu diminua problemas de latência,
diminua problemas de conectividade, problemas de máquina parada, problema de falta de comunicação e, claro, sem falar também das questões de segurança, que às vezes as pessoas se preocupam como que eu vou fazer para garantir a segurança de um sistema de nuvem, tá bom? Então, isso aqui vai nos permitir que a gente tenha um conceito mais interessante para trabalhar internamente. Muito bem. Aqui, esse desenho aqui é só para vocês entenderem, quando a gente fala de Edge Computing ou Cloud Computing. Isso aqui é uma pesquisa da IoT One. A IoT One é uma organização que faz uma série de pesquisas sobre a internet das coisas. E se vocês olharem aqui, ele mostra para você qual é o tempo de latência aproximado que eu tenho dependendo do lugar onde a minha aplicação está rodando. Então, se vocês olharem, quando a gente está falando de Edge Gateways, por exemplo, a gente está falando de 10 milissegundos. Quando a gente está falando de Edge Nodes, 40 milissegundos. Quando eu estou falando de aplicações na nuvem, isso pode demorar 100 milissegundos. Então, só olhando essa figura, a gente entende um pouquinho o que eu estou querendo dizer em relação à latência, né? O que isso pode gerar de problema para a gente. Eu vou dar um pouquinho mais para frente um exemplo do que essa latência pode gerar de problema numa aplicação que a gente tem visto crescer bastante, que é a realidade aumentada, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Aqui, essa mesma IoT One, ela listou mais de 700 usos de caso para tentar descobrir onde era melhor usar Cloud Computing ou era melhor usar Edge Computing. E ela chegou a uma conclusão que é a seguinte: teoricamente, eu posso usar tanto Edge Computing como Cloud Computing na minha solução. O que vai fazer eu escolher uma ou outra são aqueles fatores que a gente já comentou, né, que é disponibilidade, latência, porque em questões de recursos, elas podem ter similaridades. Mas, assim, a nossa prática diz que o melhor conjunto para as aplicações mais pesadas é você poder usar o Edge fazendo uma tarefa de coleta de dados, de pré-processamento e jogar o processamento pesado para a nuvem. Com isso, você vai usar o melhor dos dois mundos. Então, esse é o cenário que a gente enxerga hoje quando a gente fala de Edge Computing junto com Cloud Computing. Então, o Edge Computing não veio para substituir o Cloud e nem ao contrário é verdade. A gente tende a trabalhar essas informações, essas tecnologias juntas, tá bom? Então, o que faz eu escolher basicamente entre Edge Computing ou Cloud Computing é, na verdade, características como a latência do processo, o custo da movimentação dos dados e a disponibilidade ou a indisponibilidade tolerável no meu processo como um todo. Muito bem. Aqui, às vezes me perguntam, como eu sei que eu posso usar Edge Computing? Como que eu sei que eu posso usar Edge Computing? Então, na verdade, como eu falei, cada caso é um caso, a gente tem que estudar esse caso, mas se vocês ouvirem coisas desse tipo, né, é uma boa indicação de que o Edge Computing pode ser utilizado, né? Então, por exemplo, o modelo atual de nuvem não é preparado para os tipos de cenários de IoT que eu tenho. A minha planta industrial ele não serve, por exemplo. A convergência de tecnologias de baixa latência, como robótica, veículos autônomos, realidade virtual, realidade aumentada. Aqui eu quero fazer um parênteses só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar um óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada há 4 anos atrás e hoje. Se vocês tiveram essa oportunidade, essa experiência, vocês podem ter percebido que há 4 anos, 5 anos atrás, quando a gente colocava aquele óculos, dependendo do tipo de movimento ou para onde você olhava, você sentia até um mal-estar. Às vezes tinha gente que sentia enjoo por causa disso. E a resposta para isso é muito simples, porque no início da tecnologia, os processadores que faziam esse processamento das imagens para trazer para a gente o retorno, eles estavam todos na nuvem. Então, eu tinha uma latência da informação daquilo que eu via e a resposta que eu recebia. Então, esse tempo de latência fazia com que eu tivesse essa sensação não agradável e, às vezes, a gente passava mal. Os novos produtos, eles trazem esse
processamento de imagem já em soluções edge, não estão mais na nuvem. Eles estão em servidores on-premises dentro da minha empresa. Passam por rede, mas não vão para a internet. Consequentemente, diminui bastante a latência que eu tenho nesse processo e essa sensação de mal-estar diminui bastante. Tá? Então, só um exemplo de como essa evolução vai nos ajudar a trabalhar com Edge Computing quando eu puder, ou com Cloud Computing quando eu precisar efetivamente de mais processamento e assim por diante. Muito bem. Bom, quando a gente fala de transformação digital, no final do processo, se eu tiver necessidade, é que eu possa ter, inclusive, um aprendizado de máquina, eu possa ter a inteligência artificial funcionando a meu benefício. Né? Então, a ideia desse processo todo é, primeiro, fazer a visualização de dados. Essa visualização de dados vai permitir que eu tenha insights sobre o que está acontecendo no chão de fábrica. Depois, não só sobre o processo, eu posso monitorar as condições de todas as minhas máquinas e todos os meus sensores, ou seja, aquela máquina está aumentando demais a temperatura, porque eu nunca me preocupei disso, porque eu não tinha condição de fazer esse sensoriamento. Mas, se eu tenho ela funcionando em alta temperatura, muito provavelmente eu posso estar comprometendo o tempo de vida útil dessa máquina. Então, por que não monitorar essa máquina agora, já que eu tenho recursos para isso? Né? Melhorias de desempenho, redução do downtime, com aumento de qualidade do processo. E, claro, se eu passar para a aprendizagem de máquina, eu posso criar rotinas que vão se retroalimentar, né, se autoalimentar com os dados da minha máquina e mostrar qual é o melhor caminho que eu possa seguir. Né? A gente tem muitos exemplos de aprendizagem de máquina já sendo rodados aí no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui é só para vocês terem alguns exemplos de onde a gente pode chegar com tudo isso. E aqui, alguns exemplos de uso de caso, né? Então, de novo, o monitoramento de ativos, que vai permitir que eu monitore sensores ou máquinas importantes quando verificando sua temperatura, se teve tempo parado. Eu posso acionar isso em tempo real para verificar o que está acontecendo. A gente pode dar alguns exemplos. Porque, por exemplo, eu aumentei a temperatura da minha caldeira no instante em que a minha produção está baixa. Não faz sentido, né? Eu não poderia baixar a temperatura dessa caldeira, não podia diminuir a quantidade de água que está saindo para o meu processo, já que a produção está baixa. Então, a gente começa a fazer uma retroalimentação do nosso processo, porque agora tudo está sensorizado e eu posso ler essas informações de uma forma bastante simples. Claro, machine learning, como eu dei como exemplo, uma vez que a gente tem a conectividade de basicamente qualquer tipo de sensor hoje, eu posso coletar esses dados, eu posso normalizar esses dados e disponibilizar esses dados para que um sistema de Big Data, na nuvem, por exemplo, faça um algoritmo extremamente complexo e devolva essa informação para a minha aplicação. Claro que isso não é real-time, porque eu não preciso que seja real-time. Eu coleto os dados, o Edge Computing coleta esses dados, manda esses dados para o cloud, para a nuvem processa isso no tempo que precisa, faz os testes de algoritmos, devolve isso para o Edge e o Edge aplica de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, basicamente é isso que a gente pode fazer quando a gente está falando de transformação digital e Edge Computing. Bom, aqui um exemplo de como a gente pode implementar isso na nossa planta. O que é importante que vocês tenham em mente é que aqui eu coloquei, por exemplo, um PLC coletando dados e mandando esses dados para o Edge Computing, é uma forma de fazer isso, ou eu poderia ter também um sensor de temperatura ou um sensor de pressão espalhado na minha planta e ligar também junto a esse Edge Computing, ou seja, eu posso fazer isso de forma escalável. Eu posso começar muito pequeno e ir agregando sensores no meu processo. O Edge Computing, o Edge Gateway, nesse caso é um gateway que a gente tem ali, coleta essas informações de todas essas fontes distintas, normaliza essas informações. Se for necessário, ele faz computação local para fazer analíticas, para fazer
para fazer cálculos, para fazer visualização de dados. Se for necessário, ele integra isso com qualquer aplicação que você queira, seja na nuvem, ou, por exemplo, uma aplicação ERP, um MES, um controle estatístico de processo que você já tenha rodando na sua planta, ele pode fazer isso com bastante facilidade, tá? E uma vez que eu faça isso numa área da minha planta, eu posso ir replicando isso da forma que eu quiser e de forma totalmente escalável, né? Então a ideia principal aqui é sempre a mesma, é eu poder coletar os dados, normalizar esses dados e trazer um valor adicional para o meu processo. Esse é o conceito quando a gente fala de Edge Computing, tá bom? É basicamente isso que a gente vai estar falando aqui. Agora, talvez para ficar um pouquinho mais claro, eu quero colocar um exemplo de Edge Computing, eu já estou terminando, tá? Um exemplo de Edge Computing na indústria. Então, vamos pensar um pouquinho nesse desenho. Imagine que isso seja uma empresa e, se vocês olharem, eu tenho vários fabricantes diferentes e vários fabricantes implica em protocolos diferentes, características diferentes, verdades diferentes, né? Então, como é que eu faço para tornar isso factível na minha planta para que eu possa transformar todos esses dados de uma forma normalizada? É para isso que vai servir uma das funções do nosso Edge Computing. Então, por exemplo, o primeiro problema que a gente tem que resolver é o problema de conectividade, né? Então, todos esses equipamentos, eles possuem os seus protocolos individuais para aquisição de dados, e à medida que a gente vai colocando mais automação no nosso processo, fica difícil padronizar com um fabricante só, né? Então, uma das funções do Edge Computer é ser capaz de entender todos esses protocolos que estão aqui embaixo e trazer essas informações para um ambiente comum, que a gente chama de ambiente normalizado, né? É para isso que serve basicamente essa primeira etapa do Edge Computing. Ou seja, eu quero resolver na primeira etapa como que eu faço para coletar os dados de diferentes fontes e normalizá-los numa única camada de aplicação ou numa aplicação comum para todo mundo. Essa é a primeira etapa, o primeiro problema que eu quero resolver com o Edge Computing. Muito bem. Depois que a gente já tem esses dados, que a gente conseguiu coletar esses dados, a próxima pergunta é o que eu vou fazer com eles, né? Então, assim, se eu tiver a capacidade de processar alguns desses dados, fazendo análises desses dados, usando diferentes aplicações, fazendo visualizações distintas, isso vai permitir que esses dados coletados se tornem, na verdade, uma informação bastante importante da onde eu posso tirar alguns insights do meu processo, né? Ou seja, eu posso tirar algum valor dessa informação. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se eu não tivesse essa camada de processamento ou de análise dentro do meu Edge Computing, olha o que aconteceria. Imagine que eu coletei os dados do campo, eu normalizei esses dados do campo, e agora todas essas informações vão ser processadas na nuvem, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dados e, de alguma forma, jogar essa informação para a nuvem. Como eu tenho muitos dados aparecendo, a quantidade de dados que vai para a nuvem é muito grande. Isso gera muito tráfego, gera muita latência e, consequentemente, é muito caro. Vamos imaginar se eu tivesse um exemplo desse tipo. Imagine que eu tenho um determinado motor e eu estou medindo a temperatura desse motor através de um sensor de temperatura. Eu sei, por experiência, que esse motor ele deve variar em condições normais de, sei lá, 45 a 55 graus. Então, se tiver até 55 graus, não é crítico para a minha aplicação. Só que o sensor, a cada 1 minuto, está lendo para mim essa informação e jogando. Lendo para mim a informação e jogando. E se eu estivesse jogando isso para a nuvem, eu faria essa comunicação milhares de vezes por dia, sem necessidade, porque ele vai ler lá, hoje está 45, agora está 45, agora está 47, agora não faz diferença, porque se não passar de 55 graus, não serve para nada essa informação para mim. Só que eu estou congestionando o meu tráfego, é muita informação. O Edge Compute vai permitir que eu pré-processe esse dado. Então, o que eu faço? Eu coleto essa informação e falo, olha, eu só vou tomar uma ação, porque o processador está ali agora para mim, né? Então, eu só vou tomar uma ação se essa temperatura for maior do que 55 graus. Ótimo. Então, ele está lendo a informação,
é maior do que 55 graus, o que eu quero fazer? Eu quero mandar para a nuvem? Mando para a nuvem. Perceberam a diferença que eu tenho aí? Eu ganho muito em recurso, ganho muito em velocidade e ganho muito em diminuição de custo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa etapa quando eu falo de pré-processamento local. Tá bom? Espero que tenha ficado clara essa ideia. E, claro, a terceira ideia, que é a integração com a nuvem, né? Então, não basta eu coletar essa informação, não basta eu normalizar essa informação, pré-processar essa informação, mas se eu precisar compartilhar esses dados com outras aplicações, e aí essas outras aplicações podem ser dentro da minha empresa, como um sistema MES, um sistema de ERP, um PIMS, um controle estatístico de processo, um banco de dados, ou até eventualmente alguma aplicação na nuvem, eu tenho que ter esses dados preparados para serem entendidos por todos essas novas aplicações. E essa função de tornar esses dados normalizados para essas aplicações é uma função de um Edge Computing. Tá? Então, essa é a função principal que a gente tem em relação a isso aqui. Tá bom? Muito bem. Estou terminando. Acho que só falta mais esse slide e mais um de resumo. Então, assim, a gente já falou sobre isso, mas a ideia do Edge Computing é permitir, basicamente, essas 6 funções que eu estou mostrando aqui para vocês na parte de cima, que é, na verdade, a visibilidade de ativos e de processos. Ou seja, essa é a etapa principal quando eu falo de IoT ou transformação digital, que, na verdade, é tentar entender o que está acontecendo com todos os meus ativos e com todos os meus processos em tempo real, né? Ou seja, estou funcionando, estou ligado há muito tempo, quanto que eu estou gerando de problema, de refúgio, qual é o meu rendimento, quanto eu tenho de retrabalho, que peça ou lote que está funcionando no momento. Então, essa é a função principal disso. Depois, a segunda etapa é, uma vez que eu tenha estabelecido a conectividade e essa visualização, eu tenho que fazer uma análise básica, né? Então, colocar informações de tabelas, fazer gráficos, fazer pré-processamento, como eu dei o exemplo agora da temperatura do motor, gerar alguns insights em relação a isso. Esse estágio aqui também pode incluir e-mails, alarmes, alertas, relatórios e assim por diante. Um exemplo aqui qual é o meu custo por quilo, por exemplo, ou por unidade? Então, eu tenho que conseguir ter essa informação já dentro do meu Edge, né? Depois, o monitoramento de ativo, né? Eu posso me monitorar, já que eu tenho o monitoramento para fazer a melhoria do meu processo, por que eu não posso fazer a gestão efetiva daquele ativo, né? Verificando a minha máquina, como está a sua temperatura, como é que está a velocidade do motor, que tipo de erro eu tenho, né? Para entender efetivamente a saúde do equipamento como um todo, né? Isso sem que eu precise ir até lá, porque essa informação já está sendo coletada na minha rede de forma geral, né? Manutenção preditiva, ou seja, eu posso, com processamentos de Edge, inclusive com a característica de machine learning, por exemplo, fazer predições de manutenção, né? Baseado nos dados que eu estou coletando, eu sei quanto que essa máquina vai durar, eu sei quando eu vou precisar fazer uma intervenção, então eu consigo fazer todas essas informações. Lógico, pensar também sempre em melhoria de processo, mas aqui eu não estou falando só em processo fabril, só em processo de produção. Estou falando de melhoria do negócio como um todo, né? Porque uma vez que eu posso compartilhar informações com todo mundo, com todas as áreas, fica bastante fácil de eu melhorar a minha empresa como um todo. E, claro, o gerenciamento de custo, né? Aqui a gente fala que a gente pode criar os KPIs, por exemplo, ecológicos, né? Que podem obter para a gente informações do tipo quanto eu estou gastando de energia, por que eu estou gastando tanta energia agora, tanta água agora, aquele exemplo que eu dei, né? Porque eu estou bombeando água quente agora, porque o meu aquecedor está ligado no máximo se a produção está baixa. Ninguém se atentou para isso antes. A gente pode melhorar isso, né? Então, tudo isso eu consigo fazer através dessa solução Edge. Uma coisa importante aqui embaixo, vocês têm algumas verticais aí. Manufatura discreta, óleo e gás, energia. Basicamente, todas essas verticais precisam de uma solução Edge. Claro que elas não são implantadas da mesma forma e nem vão chegar no mesmo lugar, mas o Edge vai nos ajudar a ter essa melhoria em todos os tipos de verticais que a gente pode ter, tá bom?
Bom, aqui só para a gente terminar, resumindo, né? Então, uma série de benefícios, e eu fiz questão de separar esses benefícios em operacionais, quer dizer, quais são os benefícios de operação na produção que eu vou ter, né? Então, solução de problemas remoto, manutenção preventiva, garantia de não interrupção do meu processo, os produtos estão todos conformes, porque eu posso eventualmente trabalhar com um sistema de aprendizagem de máquina para entender o que o meu cliente quer. E aí eu vou também para os benefícios empresariais, né? Vantagens competitivas, eu me torno uma empresa inovadora, posso aumentar as vendas dos clientes usuais, atuais, eu posso criar novos serviços, ou seja, não preciso vender só a máquina para o meu cliente, eu posso agora vender o serviço de manutenção daquela máquina que eu tenho capacidade de fazer remotamente, né? Então, lembrando que quando a gente está falando de transformação digital, eu estou falando de benefício do negócio como um todo, não é só pensar em produção ou em melhoria do processo fabril, tá bom? Basicamente, a gente fala como um todo. Eu acho que a minha apresentação acaba aqui. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas, vocês estão aí com os meus dados. Meu e-mail é newton.fernandez@balmier.com.br. Se quiserem fazer alguma pergunta, conhecer alguma coisa a mais, fiquem à vontade. Então, eu vou agora interromper a apresentação e ver as perguntas que a gente tem aqui, tá bom? Vamos lá. Professores, se vocês tiverem algumas perguntas adicionais enquanto eu leio aqui, fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, o professor tinha perguntado, já falei. Definição de edge computing eu já falei. Ficou claro, professor? Sim. Qual a diferença entre edge computing com fog computing? Boa pergunta, professor. Na verdade, do ponto de vista da transformação digital, eles têm o mesmo conceito, tá bom? Porque o fog computing, na verdade, ele é uma camada entre o meu on-premise e a minha nuvem, né? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Então, o edge computing, na verdade, é a capacidade de você trazer o mais próximo possível do seu sensoriamento essa computação, tá? Então, é que a diferença do fog computing é que normalmente o fog computing, o que a gente faz? A gente pega os dados do sensoriamento, transfere todo o processamento para o fog computing, tá bom? Eu faço isso nessa camada. O edge computing, ele tem a capacidade de processar já localmente na minha fábrica antes de passar essa informação para algum outro lugar. Então, mas o conceito ele é muito similar, tá bom? Jonathan perguntou aqui, existe mais ou menos um número de comunicações, ou pelo menos uma ordem de grandeza do número de trocas de informações, onde o edge computing possa ser mais vantajoso do que uma comunicação padrão com nuvem, ou isso é melhor avaliado caso a caso? Jonathan, a gente não tem essa resposta pronta, porque isso vai depender um pouquinho do tipo de hardware que você está usando para trabalhar como edge computing, tá bom? Mas, via de regra, a gente faz isso caso a caso. E, de novo, o que faz eu escolher se eu vou usar edge computing ou cloud computing, por exemplo, não é simplesmente o número de trocas que eu tenho, mas é aquilo que eu falei. Qual é a capacidade que o seu processo tem de ficar sem comunicação com a nuvem, por exemplo? Eu posso ficar? Se eu não posso, eu nem preciso pensar mais em cloud computing, tá? Então, a gente tem que pensar em vários fatores, mas no final, cada caso tem que ser estudado particularmente. Não existe um padrão para todas as aplicações, tá bom? Legal, obrigado. O que mais? A transformação digital é economicamente viável para as empresas hoje em dia? Guilherme, ótima pergunta, porque todas as vezes que a gente fala de tecnologia, um dos fatores principais é o custo, né, que a gente tem envolvido com todo esse processo. Bom, só para você ter uma ideia,
quando a gente fala de edge computing, por exemplo, a grande vantagem que a gente tem em questões de econômicas é que eu posso fazer isso passo a passo. Pense assim, eu tenho 1, 2, 3 sensores que eu quero colocar isso para que todo mundo tenha informação desse sensor. Então, eu posso comprar um gateway exclusivo que vai ter capacidade de ler 3 entradas digitais, 4 entradas digitais, 5 entradas digitais, que vai custar, sem exagero, R$400 no máximo, R$500 no máximo, e ele já vai estar conectado a uma rede que pode jogar isso para um cloud, ou pode jogar isso para um sistema de supervisão adicional. Quer dizer, eu posso fazer todo o meu processo de forma bem escalonada, ou seja, o custo ele vai crescendo à medida que eu vou precisando sensorizar mais a minha planta e trazer mais processamento, mas o pontapé inicial ele é bastante simples do ponto de vista econômico, tá? Então, por isso que as empresas hoje estão pensando bastante em fazer isso. Muitas tecnologias hoje, habilitadoras do IoT, da transformação digital, já são mais baratas do que as tecnologias tradicionais cabeadas, por exemplo, tá? Então, hoje já está bastante viável economicamente fazer esse processo, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Aqui no chat, acho que não tem mais. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Acho que é isso, então. Professor, aqui não tenho mais perguntas. Espero que tenha sido interessante a nossa conversa aí. Sim, eu acho que a sua apresentação foi bem interessante, porque você tem lidado com isso diretamente com os seus clientes, né? Então, uma coisa que a gente normalmente questiona é como é que a gente justifica o investimento, né? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de fazer uma digitalização, ter uma aplicação, mas como que você justifica esses investimentos? Através de que tipo de retorno você consegue justificar, por exemplo, esse dos KPIs, ou mesmo manutenção preditiva? Como é que Tá. você ajuda os teus clientes a justificar esse investimento? Tá. Aqui a gente tem duas situações. A primeira coisa que a gente faz é assim, tá bom, você já tem dentro do seu conceito empresarial o costume de fazer uma análise de quanto você gasta de água, por exemplo, para cada processo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que chegar. Porque nós temos que mostrar para ele que a produção não é simplesmente a máquina que está rodando e a matéria-prima para aquela produção. Ele tem outras coisas envolvendo. Então, para ser melhor efetivo na resposta, professor, a transformação digital ela não é facilmente vendida para o gerente de planta. Ela é facilmente vendida para o gerente do negócio, porque ele entende o negócio como um todo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que transformar aqui um pouquinho, tá bom? Então, muda um pouquinho o meu interlocutor. Não é mais um gerente de planta, é um gerente de negócio. Ele tem que entender isso como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto como a criação inicial de um sistema de transformação digital é relativamente barato, o primeiro ponto eu chego para ele e falo assim, olha, me deixa sensorizar esta máquina específica por um mês, e eu vou te mostrar quais são os benefícios reais que você vai ter em economia de energia, economia de matéria-prima e vida útil dessa máquina, por exemplo. Então, a gente faz uma prova de conceito para esse pessoal, tá? E depois de um mês a gente consegue mostrar essa melhoria naquele sistema pequenininho que a gente sensorizou. E depois, quando a gente pega isso e aplica em escala, fica muito fácil provar o benefício que ele vai ter com todo esse processo. Então, assim, não é um processo simples, porque a gente tem que catequizá-los, né? Que não é só a produção que eu estou preocupado agora, eu quero que você tenha uma melhoria em todo o seu negócio como um todo. Mas é basicamente assim que a gente endereça as aplicações de IoT. Então a Balmier, ela
ela dispõe, por exemplo, de um serviço sem custo para o cliente, para poder demonstrar os benefícios dela? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Normalmente é assim, ó. Eu falo para o meu cliente que assim, quanto você espera ter de benefício com isso? Ele fala assim, olha, se você conseguir recuperar 3% do que eu gasto, já é negócio. Tá bom? Aí a gente faz uma brincadeira interna com a nossa experiência e fala, 3%? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar isso por um mês. Se funcionar, você paga. Se não funcionar, você me devolve. E já está pré-definido que ele vai comprar o processo, porque 3% ele vai ter de benefício, normalmente muito mais do que isso. Tá? Então, sem custo, entre aspas, a gente já faz pensando que ele vai comprar, porque a gente sabe que existe essa possibilidade de comprar. Tá bom? Entendi. O trabalho de IoT, ele é um trabalho assim, de formiguinha, né? Porque existe uma tendência ao pessoal de automação falar assim, eu não preciso disso, porque eu já tenho escada, eu já tenho supervisório, eu já tenho PLC. Eu falo, perfeito. Mas quanto você gasta de energia para fazer isso? Ah, não tenho ideia, porque não é ele que vê isso, né? Não é ele que vê isso, né? Então eu falo, então tá bom, vai comigo no gerente da planta aí como um todo, eu quero mostrar isso para ele, né? E aí eu começo a trazer insights adicionais para todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então esse é o grande diferencial que a gente tem. Então, se você falar assim para mim, Newton, é fácil vender IoT, né? O IoT industrial, a resposta é não, mas ele é muito bem aceito, por exemplo, em aplicações do tipo utilidades, por exemplo, o pessoal que faz controle de água, controle de energia, para automação predial de ar-condicionado, por exemplo, muito bem aceito, porque eles têm uma restrição menor sobre o uso disso. E aí vem a pergunta que fizeram para mim, né? Bem muito é isso, porque o pessoal tem essa pré-disposição de achar que transformação digital está 100% vinculada à cloud, e não é verdade, né? Quando a gente mostra para ele que ele pode ter quase todos os benefícios que ele teria no cloud, mas tendo um edge computing, aí muda um pouquinho de figura, porque ele tem controle próprio do que está acontecendo, e aí ele fica mais confortável em fazer. Então a gente tem que ir trabalhando em várias vertentes para a gente ir catequizando esse pessoal, que isso realmente vai trazer bastante benefício para as empresas. Entendi. Acho que tem mais uma pergunta lá no chat, Nilton. Sim. Consegue ver? Estou vendo aqui. A Caio pergunta, Machine Learning no Edge Compute tem a capacidade de gerar uma inteligência artificial que contribua recursivamente para a sua própria autonomia de execução do processo, até que ponto? Caio, não sei se eu entendi a sua pergunta, mas é assim, o Machine Learning que a gente consegue fazer hoje no Edge Computing, ele permite que a gente use todas as ferramentas disponíveis de mercado. Então, por exemplo, se você quiser usar um Cloudera para fazer isso, você pode fazer. Se você quiser usar um Asana, um Grafana para fazer inteligência artificial, você fala. Se quiser usar Rednode para fazer isso. Porque, na verdade, o Edge Computing ele é sempre baseado em containers, tá bom? Então, eu posso pegar um container de uma aplicação qualquer, jogar dentro do meu Edge Computing, ele faz todas essas transformações. Claro, quando a gente fala de machine learning, eu preciso de muito processamento normalmente para fazer isso acontecer. Então, o que a gente faz eu coleto os dados do meu sistema através do Edge Computing, mando isso para a nuvem processa isso, gera um modelo e devolve esse modelo pronto para a gente e a gente aplica no nosso sistema, tá? Então, normalmente é assim que a gente faz, tá? Agora, quando a gente fala de indústria, não existe assim na minha experiência, a gente não fez ainda nenhum tipo de inteligência artificial que pudesse fazer o processo de produção trabalhar autonomamente, tá bom? Talvez não exista isso hoje pronto, pelo menos aqui no Brasil eu desconheço isso, a gente não fez isso ainda. Mas assim, teoricamente, qualquer tipo de interferência de inteligência artificial a gente consegue fazer, tá bom? Então,
É isso que a gente tem hoje. Luiz Carlos está perguntando quão receptivas as empresas do Brasil são hoje para transformação digital. Luiz, está melhorando, mas ainda é muito inicial, tá? Como eu falei, existe uma série de paradigmas que as empresas, né, principalmente as indústrias, têm em relação a novas tecnologias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho em automação desde 1997 e a gente trabalhava bastante em automação quando a gente falava de PLC, por exemplo, com os protocolos proprietários, tá bom? Por volta de 2005, mais ou menos, as empresas começaram a usar Ethernet. Ninguém queria usar Ethernet na planta, né? E a gente teve que devagarzinho fazer isso acontecer. Então, hoje, a experiência nos diz que é a mesma coisa que está acontecendo. Então, eu preciso, pouco a pouco, ir mostrando para os nossos clientes, ou mostrando para o mercado, que isso é possível ser feito. Então, eles são muito reticentes, mas algumas empresas, energia, por exemplo, ou de utilidades, elas já são mais abertas a esse tipo de negócio. Então, está melhorando. Pouquinho a pouquinho, está melhorando. O conceito de rastreabilidade do processo está difundido ou se difundido rápido no Brasil? Não, está muito lento isso hoje. Por causa quando você fala em rastreabilidade de processo, você necessariamente precisa colocar isso em conceitos de nuvem, né? Porque você tem que fazer a integração entre sistemas de parceiros diferentes. E você não tem uma tecnologia hoje bastante estabelecida para garantir que essa comunicação vai acontecer. Via de regra, a expectativa que a gente tem é que realmente com a introdução do 5G, né, isso realmente melhore. Mas hoje ainda a gente tem uma falta muito grande desse processo de difusão da rastreabilidade, tá bom? Que tipo de aplicações IoT são mais requisitados pelas empresas? Tipo de aplicação IoT. O que a gente tem feito hoje, professor, é a quebra de silos, tá bom? O que eu estou querendo dizer com quebra de silos? Eu tenho uma determinada aplicação onde ele tem um hardware específico, um protocolo específico, e ele atende só aquela aplicação específica. Depois eu tenho uma outra aplicação com outro tipo de hardware, com outro tipo de comunicação e assim por diante. Isso, às vezes, mesmo dentro da mesma empresa. As pessoas estão pedindo o IoT para que a gente seja capaz de coletar as informações de todos esses silos, com o intuito de quebrar esses silos e normalizar isso para que todos os dados dos processos estejam disponibilizados para todas as áreas. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é a necessidade de quebra de silos de automação, fazendo com que a gente tenha um banco de dados compartilhado com todas as áreas das empresas. Então, normalmente, esse é o maior tipo de aplicação que a gente tem tido hoje em IoT. Quando você fala silo, o que é silo, Nilton? Pensa assim, ó, imagina que eu tenho uma máquina específica, e essa Sim. máquina, ela tem o seu PLC exclusivo, o seu sensor exclusivo e o seu protocolo exclusivo. Eu ando 50 metros nessa planta, eu tenho uma outra máquina que ela é totalmente isolada da máquina anterior, porque são fabricantes de hardwares diferentes, protocolos diferentes. Mas seria muito interessante que eu conseguisse correlacionar as informações dessas duas máquinas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter um sistema capaz de ler as informações da máquina 1, ler as informações da máquina 2 e permitir que eu compartilhe essas informações com outras aplicações do meu processo. Então, eu saio daquele silo da máquina 1, né, que só funciona nela, aquele mundinho dela, o mundinho da 2, e eu consigo compartilhar isso com todo mundo. Então, esse é o processo que a gente tem feito hoje. Tá, só para ver se eu entendi. Então, vamos supor que você tem uma injetora número 1 e tem um sensor de temperatura nela. E tem uma outra injetora número 2 que também tem um outro sensor de temperatura, que, no caso, a injetora 1 tem um controlador que só ela tem acesso ao sensor de temperatura, e a injetora 2 também tem um controlador que só através dela que você consegue acessar a temperatura. E você desacoplar isso seria você pegar os sensores e disponibilizar para qualquer outro dispositivo poder ler essa temperatura. É isso que você faz? A ideia do desacoplamento é justamente esse, porque hoje as soluções elas são
elas são focadas para o seu controlador específico, para a sua máquina específica. E agora, quando a gente fala de IoT, eu estou desacoplando do processo e acoplando na infraestrutura de rede. É isso que eu estou fazendo. Então, eu vou tirar daquela máquina específica e falar, olha, quem quer essa informação? Está disponível para todo mundo. É isso que a gente vai estar fazendo. Então, basicamente, essas são as aplicações principais que a gente tem hoje. E que benefícios isso traz para a empresa, Nil? Que eu não consegui enxergar ainda. Pense assim, via de regra, eu não preciso ficar fazendo a repetição da coleta de dados em aplicações diferentes. Eu coleto esse dado uma única vez e todo mundo tem essa informação compartilhada, né? Uhum. Isso garante que a informação seja... pense assim, ó, se eu tenho duas máquinas próximas ou duas injetoras próximas e um sensor de temperatura me dá 50 graus e o outro me dá 30 graus, opa, eu estou com alguma coisa errada aqui, porque eu não posso ter essa discrepância de temperatura numa área tão próxima, por exemplo, tá bom? Então, o que eu faço? Qual é o verdadeiro em relação a isso? Então, eu posso usar um único cara que vai ser responsável por tudo isso, eu vou normalizar essa informação. Então, é para isso que eu tenho esse tipo de aplicação. Tá? Então, ele permite que eu na verdade, compartilhe recursos, diminuindo a quantidade de sensores que eu preciso para fazer essa máquina rodar como um todo, por exemplo. Né? Por exemplo. Entendi. Tá certo. Bom, pessoal, não tem mais perguntas? O professor, uma outra aplicação bastante interessante para a gente é assim, visualização de dados, tá bom? Visualização de dados. Então, como o senhor falou, vamos pegar esse mesmo exemplo das duas injetoras, tá bom? Como que eu consigo visualizar os dados da injetora 1 e da injetora 2? Tá bom? Quando eu tenho um Edge Computing, essa transformação digital, eu tenho a capacidade de coletar essas informações das duas injetoras e jogar essas informações ou pré-processar essas informações de forma correlacioná-las. Esse já é um ganho que eu tenho, mas eu posso jogar isso para um ambiente de nuvem onde qualquer pessoa com acesso à internet, por exemplo, vai enxergar aquela informação. Então, por exemplo, o gerente da planta, ele pode verificar qual é a produção daquele dia, naquele instante que ele olhou, mesmo estando longe, porque eu joguei essa informação para a nuvem. Então, a capacidade de compartilhar informação através de um sistema de nuvem também é uma outra aplicação que a gente tem hoje com o IoT. Entendi. Então tá. Mais alguém, gente? Oi, eu tenho uma pergunta. Sim. Só uma coisa, você falou do IoT, de levar para a nuvem e todo mundo ter acesso, mas muitas vezes ocorre em empresa, isso eu já vi, de um software não conversar com outro, apesar do dado estar disponível na nuvem, mas, por exemplo, o SAP não conversa com o software que captura o dado lá da Ausenco, por exemplo, que é uma empresa que é espanhola, se não me engano, e eles não se conversam entre si. E como resolve esse problema? Tá. Então, essa informação, professor, assim, esse é o conceito que a gente tem hoje quando a gente fala de automação convencional, tá bom? Porque eu tenho aplicações rodando no meu sistema, que apesar de estarem dentro da mesma planta, até às vezes eu não consigo fazer com que eles conversem entre si, tá bom? Então, o que o IoT permite que eu faça? O Edge Computing que vai estar vinculado a essas informações, ele tem a capacidade de ler informações em protocolos específicos ou em linguagem de programações específicas. Né? O que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei que ele trabalha com containers, por exemplo? Quando eu trabalho com containers, eu consigo carregar dentro daquele determinado aplicativo um driver específico ou a capacidade de programar em uma linguagem específica, um banco de dados, por exemplo, onde eu vou ter capacidade de converter a informação de um lado e jogar do outro. Não sei se o senhor lembra, um dos desenhos que eu mostrei do Edge Computing é a capacidade que ele tem de ser um gateway. Lembra disso? Uhum. Quando eu trabalho com um gateway, eu estou predispondo aquele equipamento, falando para ele o seguinte, olha, quando você tiver o tipo do protocolo 1, eu quero que esse protocolo 1 ele seja convertido no protocolo XYZ. Eu consigo ler essas informações do XYZ.
Uma coisa importante quando a gente fala de Edge Computing é que os gateways que a gente trabalha com conversão de protocolos, eles são existentes no Edge Computing, mas por forma de softwares em containers. O que eu estou querendo dizer? Se eu pegar, por exemplo, um protocolo de nuvem, por exemplo, eu vou mandar uma informação através de um MQTT, por exemplo, para cima, tá bom? Só que embaixo eu não falo em MQTT, eu estou falando um protocolo específico daquele fabricante. O que vai acontecer? Eu coleto aquela informação daquele fabricante no protocolo específico que eu quiser utilizar, ou que aquele protocolo estiver utilizando, vamos dizer OPC, não sei, estou dando um exemplo, tá? Esse gateway, ele converte essa informação de OPC para, por exemplo, MQTT, e a informação vai para o servidor MQTT. Ah, mas aquele dado lá não é aquela aplicação lá não é capaz de ler MQTT. Tá bom, ele lê o quê? Ah, ele lê HTTP, não tem problema. Eu vou na biblioteca aberta, porque isso é baseado em Linux, e acho qual é um conversor que eu tenho de protocolo OPC para HTTP. Está aqui, pego aquele container, jogo dentro da minha aplicação, a aplicação está feita e disponível. Essa é a grande vantagem que a gente tem. Entendi. Tá? Então, assim, como ele é um sistema aberto, baseado em Linux, eu consigo fazer isso de forma bastante simples. Inclusive, até eu mesmo programar, se for o caso, através de um Rednode ou fluxos, diagramas de fluxos, a gente pode fazer programação em JSON, vários tipos de programação a gente consegue fazer. Então, na verdade, eu posso ter diferentes protocolos de comunicação, LoRa, MTLQT, sei lá o que for, 4G, todos esses dados chegarem e no fim, a aplicação que mesmo ilustrar nada, que me interessa para a empresa, que é o dado transformado em algum valor, ele chega todo mundo numa plataforma só, no final das contas. É isso aí, essa é a ideia principal. A gente tem, por exemplo, gateways de um parceiro nosso, eu não vou falar, porque a gente não quer falar de marca agora, mas onde ele coleta as informações de I/O, joga essa informação através de LoRa, por exemplo, no sistema Edge, e o Edge converte isso para um MQTT, por exemplo, onde ele vai usar numa nuvem da Amazon, por exemplo. Tá? Então, eu brinco à vontade com esses dados. Entendi. Eu brinco à vontade com esses dados. Perfeito. Obrigado. Tá certo, Nilton. Muito obrigado, então, pela palestra, pelo esclarecimento de dúvidas e pela contribuição que você trouxe para a gente também com as novas tecnologias, como o pessoal tem utilizado isso no mercado, né? Essa é uma coisa que a gente, na escola, a gente não tem ideia de como que o mercado tem assimilado essas novas tecnologias, como para onde que eles têm ido, né? Então, essa tua experiência que você tem trazido para nós ali foi de bastante aprendizado para nós também, né? Bom, tá joia. E assim, só deixando um takeaway para todo mundo, é que assim, todas as vezes que vocês forem falar de IoT para a indústria, vocês vão ter sempre essa repulsa, dizendo, mas eu já tenho supervisão, eu já verifico isso. Não é isso que a gente está querendo fazer. Eu estou querendo que você melhore a tua planta como um todo, tá? Então, eu preciso conversar com o gerente da fábrica, não só o gerente de produção. Esse cara que vai entender que se eu economizar 1% de água no dia, eu já salvei um mês de trabalho do pessoal, tá bom? Então, é por aí que a gente tem que trabalhar, tá bom? Nilton, Pois não, senhor. uma curiosidade. Com essa pandemia, como que foi aí enfim, o mercado para vocês, né, em função da pandemia? Afetou? Foi bom? Foi ruim? A parte de transformação digital, propriamente dita, do IoT, a gente teve uma parada, mas cresceu bastante para a gente a necessidade que o pessoal estava tendo de fazer acesso remoto, tá bom? Então, acesso remoto é uma das partes da indústria 4.0, então a gente usou muito essa parte de acesso remoto, que a gente tem soluções para fazer isso, para as pessoas poderem fazer acesso aos seus maquinários ou aos seus processos remotamente, sem a necessidade de estar indo nas plantas. Então, um lado abaixou um pouquinho essa parte de discussão do IoT, porque para eles fica em segundo plano, mas o acesso remoto ao maquinário cresceu bastante. E os resultados da empresa, eles se mantiveram, melhoraram? Assim, a gente não pode reclamar, tá
bom? Ah, A gente não pode beleza. reclamar. A gente não pode reclamar, porque assim, graças a Deus, a gente trabalha com todos os tipos de verticais, né? Então, quando uma baixou, a outra deu uma subida e a gente conseguiu meio que equilibrar nossas vendas aqui. Então, não podemos reclamar. Não podemos Bacana. Não, reclamar. diferentes empresas tiveram reações diferentes à pandemia, né? Verdade, verdade, verdade. Mas assim, a nossa parte, a gente teve algumas empresas que precisavam, por exemplo, trabalhar também com essa questão de acesso remoto, se preocuparam muito com a parte de cibersegurança, né, que foi o que a gente conversou na palestra anterior, né? Então cresceu bastante a parte de cibersegurança, então deu uma compensada também em relação ao resto de hardware, então graças a Deus a gente não pode ficar reclamando não do ano. Legal, legal. Parabéns, então. Muito boa a tua Obrigado. apresentação. Um tema bem desafiador, vamos dizer assim. Vamos esperar aí que o Brasil cresça. A nossa expectativa, a nossa experiência é que assim, a gente está normalmente de 4 a 6 anos atrasado em relação ao que está acontecendo, por exemplo, na Europa em relação à transformação digital, tá bom? Então, assim, o que é verdade para eles hoje, para a gente vai demorar uns 5 anos para ser realidade aqui, né? Então, o que a gente tem feito é participado de eventos para tentar mostrar aonde a gente vai chegar com a transformação digital, né? Por quê? Porque se a gente não catequizar os clientes em relação a isso, esse tempo vai demorar mais para acontecer, né? Porque existe um certo medo de colocar, existe uma preocupação de se realmente vai fazer sentido para a empresa colocar essa informação ou não, como é que eu calculo o retorno sobre investimentos, então tudo isso é uma preocupação que a gente tem que ir aos poucos quebrando esse paradigma aí. E até nesse sentido que você acabou de dizer, não esse ano, porque esse ano a gente ainda vai estar. Os professores estão já em atividade presencial, mas as aulas são remotas. Exato. Mas ano que vem dá para pensar em fazer um evento na UTF-PR, até com essa visão tua aí de divulgação, até para você fazer demonstrações, inclusive trazendo empresas aí, né? Eu acho que isso é bastante importante, a gente poder realmente colocar na prática o que a gente está falando, né, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, conhecer um pouquinho como isso é feito, e a gente já se coloca à disposição, e assim que a gente puder fazer isso, se vocês tiverem evento, a gente faz questão de estar junto e poder participar. Olha, as portas estão abertas aí, viu? Ótimo, obrigado. Você tendo a disposição de fazer um evento aqui em Curitiba, Certo? a gente está de portas abertas aí para demonstrações aí. Ótimo, vamos fazer sim. Até deixo o Rui aí como teu contato, porque ele já foi o contato inicial, mas enfim, não é porque a gente sempre conversa entre nós, né? Uhum. E a gente tem esse interesse em abrir o nosso departamento, a nossa área, para que as empresas venham e, enfim, façam demonstrações até para a gente ser visto como parceiro também, né? Certo. Tá bom, tá ótimo, vamos fazer sim. O que o professor Luiz está dizendo é que, como a gente tem uma mini fabriquinha lá, né? Então, como você falou que normalmente você oferece uma prova de conceito para os clientes. Se você tiver interesse de implantar uma prova de conceito nos nossos laboratórios e chamar os seus clientes aqui da região para ir lá ver, a gente pode estar disponibilizando, né? Não, vamos pensar nisso sim, importante. Até o nosso compressor, lembra que o Celso tinha falado ali de instrumentar ele, fazer uns... O compressor já é uma utilidade que a gente tem ali no nosso laboratório, né? E a gente tem realmente subutilização, às vezes ela está consumindo muita energia, então são coisas que daria para implementar lá também, né? Legal. Sim, pois é.
Bom, vamos fazer essa lição de casa juntos, professor, e aí a gente dá um jeito de fazer isso aí, tá bom? Beleza. Então, Newton, muito obrigado pela Obrigado a sua vocês. disponibilidade, né? Num horário até fora do horário comercial, e disponibilidade também para compartilhar as suas experiências, teu conhecimento ali conosco. Muito obrigado a Balmer também, a Monique também, que organizou tudo isso aí, né? E também aos que participaram também de fora da comunidade acadêmica ali, prestigiando a palestra e também com as perguntas. Muito obrigado a todos, então. Obrigado, gente. Estou à disposição, se precisar de alguma coisa. Professores, estão à disposição aqui sempre, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Monique, Obrigado a obrigado. você. Que assistiu, Obrigado, se tiver alguma necessidade Obrigada. ali, pode contatar o Newton ali diretamente, né? Ele deixou ali o contato. Se vocês não tiverem contato e quiserem me procurar também para alguma aplicação específica na fábrica de vocês, estejam à vontade, tá? Colocando aqui o meu e-mail aqui, aí fica mais fácil. Pronto, tá aí. Fique à vontade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, viu? Fiquem bem aí. Tchau, tchau. Uma boa Abraço.